Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Cantares, o primeiro do 10 até o 14. Cantares, o primeiro do 10 até o 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que papai vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Porque ele fala comigo, com você, como ele quer. Aleluia! Mas que você esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Porque ele fala comigo, com você. Mas que você escuta a voz dele. Esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Porque a voz dele é livramento na minha e na tua vida. Porque papai fala. Mas que você escute. Aleluia! Vamos lá, meus irmãos? Cantares, o primeiro do 10 até o 14. Vamos lá? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar o louvor da harpa cristã. Para encerrar. Vamos lá? Cantares, o primeiro do 10 até o 14. Vamos lá, meus irmãos? O 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. O 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. O 12. E demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros e o muito estudar, é enfardo da carne. O 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e agrada os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Oh, glória! Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você, meus irmãos, que quando Ele quer usar minha você, Ele coloca a palavra na minha tua boca. Porque muitas das vezes, eu e você, né, quer falar bonito, eu e você, né, quer escrever o que vai falar, que vai pregar. Mas quando Deus quer usar, meus irmãos, eu e você, Ele coloca a palavra na minha tua boca. Não é o que você quer falar, é o que Ele quer falar. Porque Ele fala como Ele quer. Porque muitas das vezes, a gente escreve, né, tudo bonitinho, né? A gente fica né, ensaiando como vai falar. Quando chega na hora de pregar, dá um branco na gente. Não sai nada. Porque quando Deus quer usar a minha você, meus irmãos, Ele coloca a palavra na minha tua boca. Porque Ele fala o que Ele quer. Aleluia! É como Ele quer, meus irmãos, falar o que Ele quer falar comigo e com você. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu e você só quer ouvir o que convém pra gente. Mas quando Deus quer falar, meus irmãos, é o que Ele quer falar. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Oh, glória! Aleluia! Porque Ele é o nosso pastor, meus irmãos. Ele que nos capacita. Ele que coloca a palavra na nossa boca. Porque Ele é o nosso professor. Ele é o nosso pastor. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quer estudar, né? Quer ler, né? Fica cansado tanto ler. E às vezes a gente lê tanto e não entende nada. Mas quando Deus quer usar a minha você, Ele coloca a palavra fresquinha na minha na tua boca. Porque não é o que você quer falar. É o que Ele quer falar. Então Ele coloca a palavra na minha na tua boca. E quando Ele quiser colocar a palavra na minha tua boca, que Ele quiser que você fale, que você fale. Aleluia! Oh, glória! Porque é o que Ele quer falar, meus irmãos. E quando Ele quiser usar a minha você para falar, que você fale, que você entregue. Que você não tenha medo. Porque Deus conta com os corajosos, os covardes e medrosos que voltem. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Oh, glória! Aleluia! Porque muitas das vezes, meus irmãos, quer falar o que a gente quer. Mas não é o que você quer falar, não. Quando o papai quiser usar a minha você para entregar algo, para falar algo, você entregue. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Que você não tenha medo. Porque os covardes e medrosos que voltem. Ele conta com os corajosos. Aleluia! Aleluia! Não adianta você ler a Bíblia, né? De frente para trás, de trás para frente, né? Querer fazer bonito, ler bonitinho, né? Falar bonito. Aleluia! Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque quando Ele quer usar minha você, Ele coloca a palavra na minha tua boca. Não adianta você falar bonito, pregar bonito e ser covarde. Quando o papai quer usar para entregar algo, não entrega. Deus conta com os corajosos, meus irmãos. E quando Ele quer usar minha você, Ele coloca a palavra na minha tua boca. Aleluia! Porque muitos querem falar bonitinho, né? Quer pregar bonito, quer louvar bonito, mas não entrega o que papai manda. Aleluia!
Tem medo. Mas Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Os covardes e medrosos que voltem. E quando Deus quer falar, é o que Ele quer falar. E quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque muito, meus irmãos, quando está no pecado, está no lamaçal, né? Faz o mal pro próximo. Quando Deus, né, fala que quer conserto, nem todo mundo quer se consertar, meus irmãos. E muitos, né, se voltam contra a gente, sem a gente fazer nada. Sem a gente fazer mal nenhum para essas pessoas. Só porque a gente entrega o que Deus manda. Mas que você entregue, meus irmãos. Que você não seja covarde. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, jamais Ele vai permitir que nenhum mal toque em mim e você. Porque Ele nos protege, Ele nos livra. Ele nos mostra onde está o perigo. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso. E tem pessoas que se permitem ser usadas por Ele. Para fazer o mal para mim e para você. Mas toda ferramenta, meus irmãos, preparada contra mim e contra você, não prosperará. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já desfez toda ferramenta. Oh, aleluia! Todo mal. Deus já cortou o laço. Deus já fechou a minha e tua cova. Agora quem quer abrir a minha e tua cova é que vai cair dentro dela. Aleluia! Porque tem muito, meus irmãos, que não suporta aí você. Porque sabe que você é uma mulher de Deus. Sabe que você é um homem de Deus. Sabe que você não tem medo de entregar o que Deus manda. E quem está na sujeira, meus irmãos, no pecado, no lamaçal, na imundícia, não quer se limpar. Quem usa máscara, quem usa capa. Quando Deus arranca, meus irmãos, a capa, né? Fica com raiva, né? De mim e de você. Porque Deus usa a mim a você. Deus revela para mim e para você, né? E manda aí você entregar. Mas quando aí você entrega, meus irmãos, que Deus quer que a gente entregue, muitos querem fazer o mal pra gente, se volta contra a gente. Mas a gente não fez mal nenhum. A gente só entregou o que o papai mandou. E quando ele manda, ele se responsabiliza. E quem não gostar vai reclamar com ele. Porque vocês somos vaso. E vaso tem que ser obediente. Porque quem manda é o oleiro. Ele que manda e desmanda. Eu e você só tem que obedecer a ele. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Quando ele manda, ele vai na minha tua frente. E que você não tema. Porque nessa tarde, Deus já derrubou o gigante. Deus já envergonhou o inimigo. Porque tudo que o inimigo queria ver era eu e você, né? Enterrado. Tudo que o inimigo queria ver era eu e você morto. Mas ele não vai ver não, meus irmãos. Porque a cova que ele cavou pra mim e pra você, ele que vai cair dentro. Porque nessa tarde Deus já fechou a mim e tua cova. Porque você tem dano. E é daquele que quer tocar em mim você. Agora quem abriu a minha e a tua cova, meus irmãos, se prepare para cair nela. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Não tem esse. Porque muito, meus irmãos, né? Faz um mal para mim, para você. Mas esquece o Deus que você serve. Quem tá mexendo comigo com você, meus irmãos, não tá mexendo comigo com você, não. Tá mexendo com o próprio Deus. Eu e você somos fogo. Quem mexe com fogo se queima. Porque Deus fala, meus irmãos. Mas tem pessoas que, né, não quer ouvir a voz de Deus. Quer continuar a tocar em mim e você. Quer de todas as formas fazer o mal a mim e a você. Quer de todas as formas destruir a mim e a você. Mas sabe que já fez de tudo para acabar comigo com você. Sabe que já fez de tudo para destruir a mim e a você. E não conseguiu. Mas não quer parar. Quer continuar. Mas deixa, meus irmãos. Entrega para Deus. Porque o meu e teu inimigo, quem vai tratar com ele é Deus. O meu e teu perseguidor, quem vai tratar com ele é Deus. Aleluia! Porque tem pessoas que não desistem não, meus irmãos. Quer de todas as formas acabar comigo com você. Porque não suporta. Né? Aleluia! Quando você abre a boca. Porque sabe que quando você abre a boca, o inferno estremece. Aí a fúria é grande, meus irmãos, do inimigo da minha tua vida. E tem pessoas que se permitem ser usadas por ele. Aleluia! Para fazer o mal para mim, para você. Para acabar comigo com você. Para tirar a minha tua vida. Mas não tira não, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus já fechou a minha tua cova. Porque o Deus que você serve é aquele que nos mostra o perigo. É aquele que nos revela. Porque o inimigo é sujo, ele prepara. Né? Mas ele só tem trabalho de preparar. Ele prepara e Deus desfaz. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já desfez toda a ferramenta preparada contra a minha, contra a tua vida. Porque o inimigo não pode tocar em mim você não, meus irmãos. Porque você tem dono. E nessa tarde, Deus já acampou anjos. Na minha, na tua porta. Onde quer que você vá, os anjos do Senhor é comigo com você. Para nos livrar, para nos proteger. Por isso que a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Porque ele sabe que não pode tocar em mim você. Por isso que a fúria é grande. Por isso que ele se levanta 24 horas. Aleluia. Porque ele sabe que não pode tocar em mim você. Por isso que a fúria é grande. Porque se ele pudesse, meus irmãos, ele engolia você vivo. Porque o inimigo, meus irmãos, ele odeia uma mulher de oração. Uma mulher que faz a vontade de Deus.
Uma mulher que renuncia, que paga preço. O inimigo renuncia. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é ver você no pecado. É ver você no lamaçal, na sujeira. Mas como ele sabe que não vai ver mais ver você no pecado, no lamaçal, na sujeira, ele faz de tudo para acabar comigo com você. Porque ele sabe que de onde Deus tirou você, e você não volta mais. Por isso que a fúria é grande. Aleluia! Mas deixa, meus irmãos, ele ficar furioso. E quanto mais ele se levanta, maior a queda. Aleluia! Porque comigo você não pode não, meus irmãos. Porque Deus escolheu-me a você. Deus ungiu-me a você. Para falar do amor dele. E não tem ninguém que possa calar-me tua voz. Aquele que quer calar-me tua voz, Deus vai calar ele antes. Porque da mão de Deus ninguém escapa. E tem pessoas que zombam de Deus, meus irmãos. Mexe comigo com você. Porque acho que você não tem dono. Mas você tem dono, meus irmãos. Por amor de mim e de você, Deus abre a cova e joga um dentro. Aleluia. Porque ninguém pode tocar na menina dos olhos do Senhor. Porque Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que Ele dá tempo para o nosso perseguidor deixar a gente em paz. Mas tem muita gente, meus irmãos, muitas pessoas que não querem deixar eu e você em paz. Querem todas as formas acabar comigo com você. Mas não acaba não, meus irmãos. Não acaba não, vai ficar só querendo. Porque você tem dono. Aleluia. E em mim você não toca. E toda a ferramenta que Ele preparar, Deus já desfez. Pode preparar 1000. É Ele fazendo e Deus desfazendo. Só tem trabalho de preparar e Deus desfaz. Porque em mim você não toca não. Porque você tem dono. Aleluia. Oh glória. Aleluia, Senhor. Porque a fúria é grande, meus irmãos. Porque o inimigo sabe que ele perdeu. Ele sabe que você não volta mais para sujeira, para o lamaçal, para o pecado. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é ver você no pecado, na sujeira, no lamaçal. Para zombar de mim, de você. Para mangar de mim, de você. Para humilhar a mim, a você. Mas nunca mais, meus irmãos, o inimigo vai mangar de mim, de você. Nunca mais o inimigo vai zombar de mim, de você. Nunca mais o inimigo vai humilhar a mim, a você. Porque foi muita zombaria, meus irmãos. Foi muita humilhação. Foi muita vergonha. Mas Deus tirou você, meus irmãos, do pecado, do lamaçal, da imundícia. Foi para nos honrar. Deus, Ele deu honra para mim, para você. Porque Deus tirou você do pecado, do lamaçal, da sujeira e da imundícia. Mas muito, meus irmãos, Deus tira. Deus dá nome, dá honra. Coloca roupa nova, veste nova. E muitos continuam lá na imundícia. No lamaçal, na sujeira. Usando capa, usando máscara. Mas quando a capa não cai, quando a máscara não cai, Deus arranca. Porque ou eu você é, ou eu você não é. Porque de uma fonte não jorra 2 tipos de água não. Ou é doce ou é salgada. Mas muitos estão zombando de Deus. Vai para casa do Senhor. Só capa, só máscara. Mas Deus tirou do pecado, do lamaçal. Mas ele ainda continua. Ela ainda continua no pecado, no lamaçal, na sujeira. Achando que engana Deus. Mas a Deus ninguém engana. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele não obriga ninguém a servir ele não. Mas quando você decide servir a ele, ou você serve, ou você não serve. Porque ninguém pode zombar de Deus não. Com Deus ninguém brinca não. Porque tem muitos que estão brincando com Deus. Estão zombando do Senhor. Está na casa dele, mas ainda está no pecado. Na sujeira, na imundícia, na prostituição. Mas quando a capa não cai, Deus arranca, meus irmãos. Porque ou você é, ou você não é. A gente não pode ser 2 coisas não. Ou é ou não é, ou serve ou não serve. Porque quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais. Porque Deus está voltando. E para subir, tem que renunciar. Para subir, tem que estar limpo. Tem que matar a carne. Porque no céu, meus irmãos, para subir não é de qualquer jeito não. Tem que renunciar. Tem que se arrepender. Tem que matar a carne. Porque a carne reina. Porque nós somos falho, pecador. Mas aí você tem que aprender a matar ela. Porque Deus sabia que eu e você ia falhar. Deus sabia que eu e você ia pecar. Mesmo assim Ele escolheu eu e você. Porque Ele nos ama. Mas que nessa tarde aí você aprenda a renunciar. Aprenda a matar a carne. Porque Ele está voltando. E para subir tem que estar limpo. Porque no céu não entra pecado. Se arrepende, igreja, enquanto é tempo. Porque Ele está voltando para nos buscar. Toda renúncia que você fizer, meus irmãos, vale a pena. Porque naquele grande dia, todo sacrifício que você fizer aqui vale a pena. Porque lá em cima, meus irmãos, a minha tua dor acaba. O meu teu sofrimento acaba. Aleluia. Não vai ter mais choro, nem dor, nem sofrimento. Então vale a pena você renunciar. Vale a pena você matar a carne. Vale a pena você sair da imundícia do pecado, da massa da sujeira. Aleluia. Porque Ele está voltando, meus irmãos.
Porque o inimigo está aí, o inimigo está aí para nos cegar. Porque tudo que ele mais quer é ganhar alma para ele. Porque ele já perdeu a oportunidade. Mas aí você ainda tem a oportunidade de se arrepender. Enquanto é tempo. Mas se arrepende todo o coração e vá e não peque mais. Porque muitas das vezes você pede perdão para Deus, né? E continua fazendo a mesma coisa. Ele perdoa, meus irmãos, porque ele nos ama. Mas que você vá e não peque mais. Porque aquela mulher adúltera, quando foi pega no ato de adultério, queriam apredejar ela. Deus falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Porque todos nós temos pecado, meus irmãos. Santo perfeito, só ele. Mas aí você sabe o que é certo e o que é errado. Mas muitas das vezes você prefere fazer o que é errado. Mas que nessa tarde, meus irmãos, aí você começa a fazer o certo e sai do errado. Porque ele está voltando, meus irmãos, e ele nos perdoa. Mas que você vá e não peque mais. Aleluia. Oh, aleluia. Vai e não peque mais. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está perdoando os meus e teus pecados. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa de todo o coração e vai e não peque mais. Porque ele nos ama, meus irmãos. Porque ele escolheu-me a você. Porque ele conta com os corajosos. Aleluia. 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 É tarde de arrependimento da tua vida, meus irmãos. Se arrepende enquanto é tempo. Escuta a voz do teu pai. Não dá ouvido à voz do inimigo não, porque ele é sujo. Tudo que ele mais quer é confundir a tua mente. Para que você não escuta a voz do nosso pai. Mas nessa tarde, meus irmãos, esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz do teu pai. Porque ele fala comigo, com você, meus irmãos. Mas que você dê ouvido. Porque a voz dele é livramento na minha, na tua vida. Porque ele nos ama, meus irmãos. E como pai, só quer o melhor para os seus filhos. Mas que você dê ouvido à voz dele. Porque ele fala, meus irmãos. Então dê ouvido à voz dele. Faz a vontade dele. Aleluia. Escuta a voz dele quanto é tempo. Porque ele está voltando para nos buscar, meus irmãos. Não é tempo de brincar mais, não. Porque quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais. Ele está voltando, meus irmãos. Falta pouco. Quem estiver dentro, não sai. Quem estiver fora, não entra. Falta pouco, meus irmãos. A porta está se fechando. Apocalipse está se cumprindo. Só não vê quem está cego espiritualmente. Porque o inimigo está aí para cegar a mim e a você. Mas nessa tarde Deus está tirando a minha tua cegueira. Deus está abrindo a minha tua visão. Para que vocês sigam o caminho dele. Ele está abrindo a minha tua audição para que você escute a voz dele. Porque ele fala: é por aqui, filho. É por aqui. Mas muitas das vezes você não quer ouvir a voz dele. E você quer seguir o nosso caminho. Mas o meu e teu caminho tem perigo. Aleluia. Então escuta a voz dele. Faz o que ele manda. Segue o caminho dele. Porque o caminho dele, meus irmãos, é o melhor caminho para mim e para você. É o caminho que leva você a ter a nossa salvação garantida. Ter a nossa moral eterna garantida. E toda renúncia que você fizer, meus irmãos, vale a pena. Eu e você obedecer a ele, vale a pena. Porque naquele grande dia, meus irmãos, quando tocar a trombeta, eu e você saber que você vamos subir. Então, meus irmãos, todo sacrifício vale a pena. Toda renúncia. Vale a pena você obedecer a ele. Fazer a vontade dele. Vale a pena, meus irmãos. Porque aqui tudo fica. A gente não vai levar casa. A gente não vai levar carro. A gente não vai levar dinheiro. Vai ficar. Fica tudo, meus irmãos. Porque no céu não entra bagagem. Muitos estão preocupados em juntar dinheiro. Aleluia. Em guardar dinheiro. Em reformar casa. Em comprar carro. Mas esquece de cuidar da alma. Aleluia. 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 Do que adianta ter dinheiro, meus irmãos? Ganhar o mundo e perder a salvação. Do que adianta você ter dinheiro e perder a nossa salvação? Porque o meu e o teu dinheiro não vai comprar a minha e a tua salvação, não. A gente tem que renunciar. Porque no céu não entra bagagem, meus irmãos. Muitos estão preocupados em guardar dinheiro, com riquezas. Mas tudo fica, meus irmãos. Tudo fica. Tudo fica, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E lá tudo é de ouro, meus irmãos. Lá tudo é de ouro. Lá você não precisa de nada. Porque lá tudo é de ouro. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a ti, Pai. Porque o evangelho, meus irmãos, é renúncia. Seguir a Cristo é renúncia. Mas muito não quer renunciar. Aleluia. Mas pra gente, meus irmãos, ganhar a gente tem que perder. Mas muito não quer perder, só quer ganhar, 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 ganhar. Mas pra gente ganhar, a gente tem que perder, meus irmãos.
Mas muitos só quer ganhar, 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 ganhar. Mas não é assim não, meus irmãos. Aleluia, oh glória, porque ele está voltando, meus irmãos. E tudo fica, tudo fica, meus irmãos. Aleluia, tudo fica, meus irmãos. Aleluia, Senhor, oh glória. Que você não se preocupe, meus irmãos, em guardar dinheiro, né? Se preocupar com bens materiais, porque tudo fica. Aleluia, se preocupa com a tua salvação. Aleluia, se preocupa com a tua salvação. Aleluia, esquece os bens materiais. Aleluia, porque tudo fica, tudo fica. Aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória a ti, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. Ele sabe o que você precisa, meus irmãos. Ele sabe o que você necessita. Quando ele quiser dar para mim, para você, ele dá. Porque ele é dono do ouro, dono da prata. Mas muitas das vezes você está tão preocupado com bens materiais. E esquece que a gente serve aquele que é dono de tudo. Quando ele quiser dar para mim, para você, ele dá. Porque ele é dono de tudo. Mas primeiro, meus irmãos, ele tem que saber quem nós somos. Ele tem que provar em você no pouco, para colocar em você no muito. Mas muito não quer ser provado. Muitos não querem passar pelo processo, mas já quer viver o propósito. Mas para você viver o propósito, tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca, mas nos ensina, nos amadurece. Porque ninguém cresce sorrindo não, meus irmãos. Ninguém amadurece sorrindo não. A gente só amadurece chorando. Aleluia. E para mim você, meus irmãos, aleluia. Crescer, a gente tem que passar pela luta, pela tempestade. Tem que sofrer, tem que chorar. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Ninguém. É na dor que a gente aprende. Aleluia. Ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas nunca desiste de fazer a vontade do Pai. Nunca desiste de querer obedecer o Pai. Quando está passando pelo processo. Mas é necessário você passar pelo processo. Porque para ver o propósito tem que passar pelo processo. Dói, machuca, mas ensina, amadurece. E ele tem que provar a você para saber quem nós somos. Aleluia. Porque é como ele quer na minha tua vida. Porque ele que manda, ele que desmanda. Porque vocês somos vasos, ele é oleiro. Que você somente obedeça a voz dele. Faça o que ele manda. Aleluia. Enquanto é tempo, meus irmãos. E para subir, a gente tem que obedecer. Para subir, a gente tem que renunciar. Tem que fazer a vontade do Pai. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Ele está voltando. Então acorda, desperta, tu que dorme. Enquanto é tempo. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Agora a irmã Tatiana vai louvar o louvor da harpa cristã. O número 577. Vamos lá, meus irmãos. 577. Vamos lá, meus irmãos. Eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos também, através de louvor. Porque Ele fala como Ele quer. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. Aleluia. E eu e você somente tem que obedecer. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia! Entrega tudo no altar do Senhor, meus irmãos. Deixa Ele fazer por mim, por você. Deixa Ele trabalhar a meu teu favor. Porque muitas das vezes você entrega no altar do Senhor, mas não confia, não crê. Quando você entrega, meus irmãos, você tem que confiar, tem que crer que é para Ele fazer, para Ele operar um milagre na minha tua vida. Porque onde tem dúvida, papai não trabalha não. Então tira a dúvida do meio. Entrega no altar dele e descansa. Deixa Ele fazer por mim, por você. Deixa Ele trabalhar a meu teu favor. Porque é como Ele quer na minha tua vida. Não é como você quer não. Entrega e descansa. Para Ele fazer. Porque enquanto você estiver inquieto, nervoso, agitado, Ele não vai trabalhar não. Então quer que Ele trabalhe? Quer que Ele opere o milagre? Então se aquiete, descanse. Vai dormir tranquilo. Porque Ele vai fazer na minha tua vida. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Que Deus cumpriu o que Ele tem na minha tua vida. Porque o que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender.
Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor na minha tua vida não vai passar. Porque Ele é fiel. Mas é no tempo dele. É como Ele quer. Que você somente descanse, se aquiete e confie. Porque Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas é no tempo dele. Não se precipitem. Não queira passar na frente dele. Porque tem preço. Então descanse, se aquiete e confie. E descanse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer. Tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, oh aleluia, deixa no altar do Senhor, meus irmãos, descansa e confia. E deixa Ele fazer por mim e por você. Porque é como Ele quer na minha tua vida. Aleluia! Porque muitas das vezes você quer fazer do nosso jeito. E você quer como a gente quer. Eu quero assim, 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 assim. Mas não é como você quer não, meus irmãos. É como Ele quer. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Que como pai só quer o melhor para os seus filhos. Mas que você seja obediente. Escuta a voz dEle. Faça o querer dEle. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Mas muitas das vezes você não quer o que o nosso pai quer pra gente. A gente quer do nosso jeito. A gente quer como a gente quer. Mas do mesmo teu jeito, e você vai quebrar a cara. Do mesmo teu jeito, e você vai pagar preço. Então que você queira o que Deus quer pra mim e pra você. Você aceita o que Ele tem pra mim e pra você. Porque muitas das vezes, o que Deus quer pra gente, a gente não quer. A gente quer o que a gente quer, do nosso jeito. Mas é o que Ele quer na minha tua vida, meus irmãos. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. Porque se for do mesmo teu jeito, a gente vai pagar preço. A gente vai quebrar a cara. Porque é o que Ele... É como Ele quer na minha tua vida. É como Ele quer. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. E a vontade dEle que prevalece na minha tua vida. Amém, meus irmãos? Oh, glória! E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenha todos um ótimo sábado. Fiquem todos com Deus.